Bom, galera, vamos lá, vamos fazer aí o nosso fechamento do conteúdo sobre o período regencial. A gente trabalhou aí no último conteúdo, né, as fases do período regencial. Trabalhamos o golpe da maioridade e ele tem uma ligação muito forte com o conteúdo que o professor vai gravar para vocês nessa videoaula. Tá? Vou procurar ser bastante direto, né, para nós sermos sucintos nesse momento aqui. E começo falando para vocês aí sobre esse mapa, né? Esse mapa ele está apresentando para nós as rebeliões do período regencial e as respectivas províncias onde elas ocorreram, né? E essas rebeliões elas têm uma questão muito próxima com o golpe da maioridade, porque com o intuito, né, de apaziguamento das rebeliões, o grupo que defendia ali as ideias liberais, né, o Partido Liberal, dentro do período regencial, propôs aí a maioridade do Dom Pedro, que assumiu o trono aí com o título de Dom Pedro II, certo? Bom, conhecendo um pouquinho dessas rebeliões do período regencial. Então, vamos lá. Começo com vocês apresentando aquilo que é chamado de Zebrão do Vestibular, né? Uma revolta chamada de Cabanata, que aconteceu entre as províncias de Pernambuco e Alagoas entre os anos de 1831 e 1836. Tá? Devido ao nome, né, cabanada, a gente não pode confundir ela com a cabanagem, que a gente também aborda nesse período. Né? Bom, apresento para vocês aí a cabanada apontando as contradições que essa rebelião apresentou no sentido do discurso, né, da rebelião e realmente a prática que se tornou esse movimento aí de rebelião no período regencial. Então, em termos de discurso, eles defendiam aí a ideia da grande propriedade, eles defendiam a ideia de que a religião teria sido ofendida com a saída do Dom Pedro I, e eles defendiam, né, em nome dessa religiosidade, em nome dessa autoridade divina do Dom Pedro I, a ideia de que ele retornasse ao trono do Brasil. Tá? Mas na prática, essa rebelião ela acabou sendo, né, uma rebelião onde aconteceu saques de fazendas, assassinatos de proprietários para que houvesse a ocupação de terras. Né? Aconteceu aí a libertação de escravos, no sentido do enfraquecimento dos proprietários rurais. Inicialmente, é uma rebelião que apresenta, né, a presença de grandes proprietários de terras, né? Principalmente porque eles queriam defender os seus privilégios. Tá? E o movimento ele tem aí a presença também, né, de uma ideia de que esses grandes proprietários eles deveriam, né, manter os seus privilégios em detrimento aí dessas camadas mais humildes e exploradas. Tá? Movimento que não teve aí lideranças expressivas e rapidamente ele foi reprimido pelo governo regencial. Tá? Ele não apresentou turbulência significativa para os regentes. Revolta dos Malês também é importante a gente citar ela, né? Porque essa revolta que aconteceu na Bahia no ano de 1935 é uma revolta liderada por escravizados. Tá? Uma característica que deve ser destacado é que tipo de escravizados eram esses aí? Eram escravizados que seguiam a cultura do islamismo. Tá? E isso é importante no sentido deles serem pessoas alfabetizadas, pessoas que tinham uma condição cultural diferenciada em relação a outros escravizados que não pertenciam aí a esse grupo de escravos islâmicos. Tá? A gente cita a revolta dos malês por ser uma rebelião que teve um caráter bastante popular, né? Uma rebelião que foi comandada aí pelos negros, né? Uma espécie aí de revolta do Haiti no território brasileiro, porém, né, não houve um êxito, né, nessa rebelião, que também foi uma rebelião que facilmente, né, a regência ela conseguiu controlar. Tá? Então, mais ou menos aí
estima-se aí que 100 negros foram massacrados, perderam a sua vida no acontecimento da chamada Revolta dos Malês. Tá? Bom, agora nós vamos para a cabanagem. A cabanagem, uma revolta que aconteceu no território das províncias do Pará e do Amazonas, tá? Entre os anos de 1835 e 1840. Uma revolta, né, que teve uma participação muito grande de populares, né, indígenas, negros, mestiços, alguns escravos libertos. Tá? A grande característica em comum a todas essas pessoas que participaram é que eles eram destituídos de posses. Tá? Então a ideia da cabanagem foi a luta contra as desigualdades que a sociedade brasileira apresentava no momento da regência. Não havia uma organização e um programa político definido, né? A luta deles era em relação à desigualdade social, econômica, porém eles não manifestavam aí a forma como eles queriam alcançar os seus objetivos, né? Chegaram a constituir um governo, a tomar um poder na região, né, da província do Pará e do Amazonas, né? Porém eles foram traídos, o movimento foi traído, né? Antônio Malquer, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim é o nome aí das pessoas que acabaram traindo o movimento, né? Ela foi a mais popular de todas as revoltas, né? Salvo aí, né, a revolta dos malês, que tinha um caráter da presença somente de escravos, né? Mas daquelas que não estão ligadas única e exclusivamente com a escravidão, ela foi a mais popular e severamente também a mais severamente reprimida, né? Se a gente comparar com a dos malês também, a gente vai perceber que 30 mil mortos, ou 25% da população, é um número bastante expressivo aí para a forma como o governo conteve essa revolta. Tá? As lideranças anônimas da cabanagem. Então, o professor citou aí para vocês: Domingos Onça, Mãe da Chuva, João do Mato, Sapateiro, Remeiro, Gigante do Fumo, Piroca Cana, Chico Viado, Pepira, Zefa de Cima, Zefa de Baixo, Maria da Bunda, né? Nomes bastante popularescos, né? O que denota para nós aí essa ideia, né, de ser um movimento assim, extremamente ligado às camadas populares. São pessoas assim anônimas, né, que estão nos registros, esses apelidos aí, né, e que literalmente a história não dá conta de saber quem realmente eram essas pessoas dentro do movimento da cabanagem. A Sabinada aconteceu na província da Bahia entre os anos de 1837 e 1838. Recebe o nome em virtude do líder, né? O Francisco Sabino Barroso, era o líder do movimento. O motivo da revolta teve como causa principal as dificuldades econômicas vivenciadas na província, tá? E também, né, como um motivo secundário, uma revolta por parte dos habitantes da província, por eles terem sido recrutados e forçados a lutar contra uma outra rebelião que estava acontecendo na região sul, né? A Revolução Farroupilha, ou lutar contra os farrapos no sul. Tá? Então a gente poderia entender que teve uma causa principal, que é a dificuldade econômica da província, e nós temos um estopim. Né? O estopim foi quando eles foram convocados para essa luta contra os farrapos do sul. O objetivo da Sabinada, tá? Estabelecer uma república no território da província da Bahia, só que ela não seria definitiva, né? Ela seria provisória até que houvesse aí a chegada do Dom Pedro ao poder, ou seja, até a maioridade de Dom Pedro. Contou com uma adesão da classe média urbana da província da Bahia, tá? Mas a repressão também foi bastante contundente por parte das forças regenciais, né? A Guarda Nacional atuando bastante aí nesse contexto. As lideranças ou foram presas, ou foram mortas, ou foram exiladas, né, do território da Bahia. A balaiada
também uma outra rebelião do período regencial, aconteceu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Teve como líderes, né, Manuel dos Anjos Ferreira, o Raimundo Gomes e o Negro Gomes Bento, né, os principais líderes. O apelido, né, de duas dessas lideranças, né, um dos apelidos de duas dessas lideranças aí acabou dando nome para um movimento, né? O Manuel dos Anjos Ferreira era conhecido como o balaio, era vendedor de balaio, e ele acabou dando aí, né, sendo referência para o nome do movimento. Os motivos, tá? Vamos lá para os motivos. Pobreza generalizada, a concorrência que os produtores de algodão da província do Maranhão recebiam do algodão proveniente do território dos Estados Unidos, os privilégios de grandes latifundiários e dos comerciantes portugueses na província do Maranhão. Tá? Entendamos que a balaiada ela teve um problema muito sério da falta também de um projeto político definido. Tá? Ela foi muito mais um movimento de vinganças pessoais por parte, né, dos revoltosos em relação aos privilégios de latifundiários e dos comerciantes portugueses que viviam na província, do que propriamente dito aí um movimento que se opunha contra, né, as ações de poder dos regentes. Tá? Também não teve assim um êxito o movimento em virtude da desunião dos participantes. Tá? Então isso favoreceu aí o controle da situação por parte, né, das forças militares do período regencial. A manipulação, né, do grupo foi muito fácil por parte aí daqueles que eram conhecidos como os políticos liberais que viviam naquela região, né, os liberais locais, conhecidos por bem-te-vis, que acabaram manipulando e traindo, né, toda aí a ideia da revolta. Tá? Responsável aí pela repressão foi o comandante de uma guarda nacional chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que posteriormente, né, vai ter uma atuação muito efetiva no segundo reinado, né, participando das forças militares do Brasil, e fica conhecido por nós, né, e entra para a história do Brasil, entra para a história do segundo reinado como o Duque de Caxias. E para a gente fechar esse momento, né, o professor trouxe também para vocês aí algumas ideias importantes sobre a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, que aconteceu próximo de nós, né? Agora a gente está falando de uma revolta do período regencial que aconteceu na região sul do Brasil, entre os anos de 1835 e 1845. Né? Ela apresenta duas características bem marcantes em relação às outras rebeliões que aconteceram, né? Ela tem um caráter mais elitista e é a que durou mais tempo, né? A mais longa de todas as revoltas. O professor cita para vocês aí as lideranças, né? Essas lideranças elas eram os estancieiros que viviam no sul do Brasil. Né? O que seriam esses estancieiros? Seriam os fazendeiros e, ao mesmo tempo, seriam coronéis das guardas nacionais estabelecidas na província do Rio Grande do Sul. Então, eu citei para vocês ali, né, o Bento Gonçalves, né, como o maior líder. Né? Citei para vocês o Davi Canabarro, também um outro, né, estancieiro. O Giuseppe Garibaldi é o italiano que participou também da unificação do território da Itália e vai participar, né, da unificação do território da Itália posteriormente, e ele tem uma participação na Revolução Farroupilha bastante significativa. Motivação para a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos. Os altos impostos cobrados sobre a produção da carne gaúcha, né, o charque gaúcho, a carne salgada, né, vale lembrar que eles teriam que conservar a carne naquele período e não tinha câmaras frigoríficas que nem a gente tem hoje, então a maior parte da carne comercializada nos territórios ela era carne salgada, aquilo que a gente chama de charque, né, e essa alta cobrança de impostos se chocava com a baixa cobrança de impostos sobre a importação da mesma carne salgada vinda do território da Argentina e do Uruguai. Ou seja,
O charque platino da Argentina e do Uruguai, ele era mais barato do que o charque produzido pelas estâncias do Rio Grande do Sul. Tá? Então esse aí é um elemento de descontentamento por parte dos estancieiros que viviam aí nessa província do Rio Grande do Sul. Outro elemento que provocou a revolta foi a nomeação do presidente da província, né, o governador, pelo Rio de Janeiro. Né? Então, uma centralização dessa ação. Né? E era um governador de província contrário aos interesses dos estancieiros que viviam na região ali do Rio Grande do Sul, ou seja, dos interesses dos gaúchos. Né? A revolta, ela tem como uma das suas consequências a proclamação de uma república a partir de 1835 no Rio Grande do Sul, conhecida como República do Piratini ou República Rio-Grandense, e posteriormente a revolta ela atinge o território de Santa Catarina, onde também é proclamada uma república, né? A República Juliana, de julho a novembro de 1839, certo? Parece para nós aí, né, símbolos da revolta dos farrapos, né? A bandeira dos farrapos, a bandeira da República Juliana e uma representação aí do italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que participou desse acontecimento. Tá? Bom, a revolta ela teve uma longa duração em virtude, né, de a guarda ser formada pelos estancieiros que comandavam as guardas nacionais, então eles tinham experiências de combate, principalmente na defesa da integridade do território, né, por isso tem ali para nós as guerras fronteiriças, e também, né, em virtude de ser patrocinada, vamos pensar assim, por uma elite provincial, os estancieiros. Então, existia recursos econômicos para manter a guerra. Se nós pegarmos assim e formos analisar sobre a adesão, né, das pessoas que viviam no Rio Grande do Sul em relação a essa guerra, a gente vai perceber que não houve unanimidade. Né? A região de Porto Alegre, né, que hoje é a capital, né, do estado do Rio Grande do Sul, ele apoiou o governo central, ou seja, apoiava a regência. Tá? Bem como outras áreas, né, como, por exemplo, áreas de colonização germânica ou ligadas ao comércio com o Rio de Janeiro, os comerciantes sulistas que tinham essa ligação econômica com o Rio de Janeiro, eles também eram contra aí essa revolta dos estancieiros e essa proclamação de uma república e a separação do restante do país. Tá? Bom, o que vai encerrar o conflito? Somente em 1845 é que os estancieiros e o governo agora, né, do Dom Pedro II, eles assinam um acordo de paz conhecido como a Paz de Poncho Verde. O detalhe interessante é a gente entender que ainda precisou 5 anos para que o Dom Pedro II ele conseguisse acalmar os ânimos dos estancieiros aí e promover aí o apaziguamento. Tá? Nessa paz do Poncho Verde, o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido a anistia a todos os envolvidos, então não houve punições significativas para as lideranças e para ninguém que foi envolvido nesse conflito. A incorporação dessa Guarda Nacional dos Farrapos no Exército Nacional, a permissão para que os sulistas pudessem escolher o presidente da província, a devolução dos territórios que havia sido confiscado pelo governo no período em que o confronto estava acontecendo, e o comprometimento por parte do governo de proteger de forma alfandegária o charque gaúcho da concorrência externa. Tá? Um outro elemento que se estabeleceu foi aí uma ideia, né, de que haveria uma libertação dos escravos envolvidos no conflito, tá? Que acabou não ocorrendo, né? E até mesmo em 14 de 11 de 1844, nós temos o evento aí da traição aos negros, né, onde eles foram encurralados, né, e foram massacrados aí
episódio esse que ficou conhecido como a surpresa de Porongo, certo, galera? Então, a gente finaliza aqui esse conteúdo. Peço que vocês, caso tenham alguma questão ao professor, deixem aí registradinho, e nas lives dessa semana aí vocês façam as interferências para que a gente possa fechar a contento esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço para todos.